Olá pessoal, professor Fabrício Cabral, da disciplina Fundamentos de Informática e Aplicativos, do curso de MSI do IFPE EAD. Hoje, nessa aula, vamos aprender sobre pastas importantes usadas pelo Windows. Bom, primeiramente vamos aprender sobre as pastas padrão criadas para o usuário. Essas pastas são localizadas em C, /users, /nome do usuário. E são criadas por padrão pelo Windows ao criar uma conta de usuário. Vamos localizar essas pastas. Essas pastas são essas daqui. Ó. Vamos abrir nosso amigo explorador de arquivos. Explorador de arquivos C++. Usuários. Nome do meu usuário, onde está aqui, nome do usuário entre colchetes, é FBC. Então, temos aqui as pastas. As pastas são essas. Área de trabalho, entre parênteses desktop. O que está entre parênteses desktop é o nome real da pasta. É o nome real em inglês, tá? Desktop, contatos, é contacts, documentos, downloads, é downloads, favoritos, é favorites, imagens, é pictures, jogos salvos, é saved games, links, é links, músicas, é music, objetos 3D, é 3D objects, OneDrive, é OneDrive, pesquisas, é search e vídeos, é vídeos, certo? Porque tem dois nomes, Fabrício. Na verdade, esse nome que está mostrado aqui, como área de trabalho, contato, documentos que nós vimos aqui, ele na verdade é um nome traduzido para a gente. O nome real dele é aquele nome que está entre parênteses. Veja bem, se eu der um duplo clique em área de trabalho e aqui na barra de busca, eu der um duplo clique aqui na barra de endereço, desculpe, eu vou ver o nome real da pasta. Então tá aqui, ó, C2.users, /users, /fbc, /desktop. Esse é o nome real da pasta, certo? Tem até uma questão sobre isso no questionário número 3, né? Isso que perguntou sobre, olha, um usuário criou uma pasta na área de trabalho. Qual vai ser o caminho que vai ser mostrado? Então, a resposta correta é que área de trabalho seria desktop, porque o nome correto, o nome real dessa pasta é desktop e não área de trabalho. A área de trabalho é apenas mostrada a tradução do nome para a gente, certo? Continuando. Então, quando você cria uma conta de usuário, por padrão, o Windows já cria essas pastas para você. E elas são usadas para armazenar justamente o que o nome sugere. A desktop é essa área de trabalho daqui, ó. É o que se for salvo, vai ser salvo nessa pasta daqui, certo? Em contatos são seus contatos, documentos são seus documentos, downloads são os arquivos que você baixa, favoritos são os seus links favoritos, imagens são suas imagens, suas fotos, jogos salvos são os jogos que são salvos que você joga, links, as músicas são as suas músicas, objetos 3D são objetos que você faz em aplicativo 3D, OneDrive são a pasta que é utilizada para salvar arquivos em nuvem da Microsoft, pesquisas são suas pesquisas, tá? E vídeos são seus vídeos. As pastas arquivo de programas e arquivo de programas x86. Por que esses dois nomes? Arquivo de programas são programas que são instalados no seu computador e são programas de 64 bits. E arquivo de programa x86 são programas que instalados de 32 bits. Como nós já vimos anteriormente, elas são localizadas em C2.Program Files e C2.Program Files x86. Esses são os nomes reais das pastas. Não é arquivo de programa nem arquivo de programa x86. Vamos olhar isso aí. Vamos aqui no meu amigo explorador de arquivos. Disco local C2. Está aqui, ó, arquivo de programas e arquivo de programas x86. Dá um duplo clique em arquivo de programas. Se eu der um duplo clique na barra de endereço, ele mostra para mim C2.Program Files. Tá? Esse é o nome real dessas pastas. E o que elas contêm? Elas contêm arquivos executáveis e DLLs. O que é DLLs? DLL significa Dynamic Link Library, que são bibliotecas para linkagem dinâmica. São bibliotecas, são conjunto de funções que os programas executáveis utilizam para fazer suas tarefas, certo? E eles são onde os programas e essas bibliotecas são instalados, tá? Quando você quer remover um programa, você não deve apagar uma pasta que está aqui. Vamos dar uma olhadinha
do que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer aqui, ó, em arquivo de programas, vamos ver que a gente tem o Google, certo? E aqui tem a pasta Chrome. O Google Chrome foi instalado nessa pastinha daqui, onde tem application aqui, ó aqui o Chrome.exe. Esse Chrome.exe é o meu browser que foi instalado. Se eu quiser remover o meu browser, eu não devo vir aqui e apagar a pasta Chrome aqui. O que eu devo fazer? Eu devo executar a operação de desinstalar aplicativos. Por que isso? Porque quando você desinstala um aplicativo, quando você instala um aplicativo, na verdade, ele, além de copiar os arquivos para essa pasta, ele pode copiar para outras pastas, certo? E também alterar o registro do Windows. O registro do Windows é um banco de dados que o Windows utiliza para guardar certas configurações do sistema. Então, para você desinstalar esse aplicativo, você tem que fazer a operação inversa. Você tem que alterar novamente o registro, removendo as entradas que colocou e removendo os arquivos e as configurações que o programa de instalação fez, certo? Então, como é que eu faço para desinstalar? Eu venho aqui na minha barrinha de pesquisa, digito configurações, abro configurações, vou aqui em aplicativos, e onde tem aplicativos e recursos, então aqui listado todos os meus aplicativos que estão instalados no meu programa. Eu vou aqui, por exemplo, no caso Google Chrome, e aperto em desinstalar. Isso vai começar uma operação para remover o meu programa de maneira correta, certo? É assim que eu devo desinstalar um programa no Windows. Pastas Windows e System32. Elas são localizadas em C2.contra/Windows e C2.contra/Windows System32. A pasta Windows contém todos os arquivos necessários para o funcionamento do sistema operacional Windows. A System32 contém centenas de DLLs e programas como a calculadora e o Microsoft Paint. Ou seja, a System32 ela está dentro de Windows. E tanto o Windows como a System32 são importantes. Mas a System32 ganha uma importância maior porque, além de ter centenas de DLLs, ela tem vários aplicativos importantes, como calculadora e o Microsoft Paint. O Microsoft Paint é um programa para você poder fazer imagens, tá? No formato de figuras, que já vem com o próprio Windows. Tá ok? Vamos mostrar isso. Então as pastas estão aqui, ó. C2.Windows. Tem aqui todas as pastas e arquivos que são necessários para executar o Windows. Esse Explorer aqui é meu amigo explorador de arquivos, tá? E tá aqui, tem uma pasta aqui, ó, System32. Se eu vim aqui em pesquisar por Calc, dá Enter, ele vai procurar para mim o Calc.exe, que é a calculadora do Windows, e assim por diante. Tá ok? O arquivo PageFile. Aí PageFile não é uma pasta, é um arquivo. E ele localiza-se em C2.contra/. Para poder ver esse arquivo aqui, eu tenho que desmarcar a opção ocultar arquivos protegidos do sistema operacional e marcar itens ocultos. Ora, como é que eu faço para ver isso? No meu amigo Windows Explorer, explorador de arquivos, eu vou aqui em exibir, itens ocultos, marco itens ocultos, depois vou em exibir novamente, em opções, alterar a opção de pasta de pesquisa, modo de exibição, vou aqui em ocultar arquivos, proteger o sistema operacional. Vou desmarcar essa caixa, dando sim, ok. E agora quando eu for lá em C2 pontos, eu vou ver meu amigo pagefile.sys, que eu não via antes. Por quê? Porque além de ele estar oculto, ele é um arquivo de sistema protegido pelo Windows. Então eu não vejo esses arquivos, certo? Então tem que fazer essa operação para poder vê-lo. O que faz esse arquivo PageFile? Ele é utilizado como paginação entre a memória RAM e o disco, permitindo que o disco funcione como memória RAM. Isso é utilizado em caso de necessidade, pois o disco é bem mais lento que a memória RAM. Bom, como é que funciona basicamente isso? A minha memória RAM ela é bastante limitada. Dependendo do computador, eu tenho 2, 4, 8 ou 16 GB de memória RAM. Em disco eu tenho muito mais, eu tenho 256 GB de disco, 500 GB de disco e assim por diante. Mas ele é muito mais lento do que a memória RAM. Então, mesmo sendo SSD, ainda é bem mais lento que a memória RAM. Então, o que é que eu tenho que fazer? Aliás, o que o Windows faz para mim? Quando ele nota que a memória RAM está começando a ficar escassa, ele procura áreas de memória RAM que estão sendo pouco utilizadas ou não estão sendo utilizadas e pega que estão cheias, mas não estão sendo utilizadas por algum programa e copia para o disco, liberando assim áreas de memória RAM para que outros programas possam executar, possam utilizar essa área de memória, certo?
E quando o programa necessita novamente daquele arquivo, ele volta à operação. Ele pega aquela área de memória que salvou em disco e volta de novo para a memória RAM. Para que assim o programa possa utilizar aquela área que foi copiada. Certo? Mas como eu disse antes, isso é só utilizado em caso de necessidade, pois o disco é bem mais lento que a memória RAM. A System Volume Information, ela é localizada em C2 pontos System Volume Information. Vamos dar uma olhadinha nessa pasta, essa pasta aqui, ó, System Volume Information. O que é que ela faz? Ela armazena pontos de restauração do sistema Windows, assim é possível ver alterações. Suponha que você fez alguma operação no Windows, como desinstalou algum componente. Se você quiser reverter ou apagou algum arquivo que era importante, se você quiser, você pode reverter isso aí. Você restaura o Windows para um ponto de restauração a um ponto que anterior dessa operação. Assim ele vai reverter essa operação que foi feita, no caso, desinstalar o componente ou apagar algum arquivo. Certo? E ele também armazena dados para permitir a indexação das unidades, no caso os drives. Isso permite uma pesquisa por arquivo mais rápida. Além disso, contém um serviço de Volume Shadow Copy, necessário para backup de arquivos. Isso tudo está no System Volume Information. Essa pasta é tão importante que eu não posso nem acessar essa pasta. Mesmo visualizando, se eu der um duplo clique nela, o Windows impede que eu entre nessa pasta. De tão importante que ela é. Certo? A pasta WinSXS. Ela é localizada em C2 pontos Windows WinSXS. WinSXS significa Windows Side by Side e foi criado para resolver problemas de compatibilidade entre DLLs de aplicativos. Se o conteúdo dessa pasta ficar muito grande, não deve se deletar diretamente. Utilize a operação de limpeza do disco do Windows. Ora, pode acontecer de que essa pasta fique grande, com vários arquivos. Então, eu não devo apagar diretamente essas pastas, porque ela tem que conter arquivos importantes. Se eu quiser apagar, o modo correto de fazer isso, de liberar espaço em disco, é vindo na unidade, no caso C2 pontos, botão direito do mouse, propriedades e apertar o botão limpeza de disco, localizado aqui. Ó. Esse limpeza de disco vai localizar arquivos que eu posso apagar. Então, eu devo selecionar essas caixas aqui, certo? E dar um OK. Ele vai apagar os arquivos que foram marcados. Se eu solicitar para limpar arquivos do sistema, ele vai apagar arquivos como ponto de restauração antigo e outros também, liberando mais espaço ainda em disco, certo? É uma outra opção que você também pode fazer. Mas saiba das consequências, né? A pasta D3DS Cache, ela se localiza em C2 pontos /users, /nome do usuário, /appdata, /local. Essa pasta contém informações de cache sobre o Direct3D da Microsoft, que é usado por jogos e programas que fazem uso em gráfico intensivo. Normalmente, quando dessa pasta não precisa ser mexido, mas se você estiver sofrendo problema com jogos crash, limpar essa pasta pode ser útil. Ou seja, se você tiver algum jogo e está ocorrendo desse jogo travar ou esse jogo fechar, pode ser interessante apagar o conteúdo dessa pasta, certo? Então dê uma entradinha lá e apague. Tá? Mas normalmente não precisa mexer nela. A pasta Huxin localiza em C2 pontos /files, program files, /Huxin. Huxin significa Reusable UX e UX Integration Manager. Huxin. E ele contém programas executáveis necessários para a coleta de informações de diagnóstico do Windows. Tá? Bom, aí tem a nossa referência bibliográfica, que são um site onde tem set default Windows files and folders you should never touch. Significa 7 pastas e arquivos padrões do Windows que você nunca deve tocar. Tá? Além dessas que a gente viu, por último, tem essas aqui que eu acrescentei, que são as pastas criadas pelo usuário, que são pastas importantes também que a gente também tem, que o Windows cria pra gente, certo? Bom, eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo e até a próxima.